Boa tarde, gente. Mais uma semana se inicia. Então, a nossa formação de hoje está repleta de novidades, de coisas boas que acontecem e vão acontecer e aconteceram nesse mês de agosto, tá? E para iniciar, vamos fazer o nome do Pai e pedir a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, gente, esse mês, olha, é um mês super legal, gente. Esse mês comemora o mês vocacional. Mas alguém já parou para pensar o que é vocação? Então, vamos aprender tudo isso no encontro de hoje, tá certo? Então, vocação quer dizer chamar. E essa palavra é de origem do latim, certo? No latim, ela é escrita vocare. Aqui para nós, em português, chamamos vocação, certo? Que quer dizer chamar. Então, gente, mas para a igreja, o simples fato do chamar, eu já estou vivendo a vocação? Quando você sente aquela inquietação que Deus está te chamando para alguma atividade na igreja, você já está exercendo a vocação? Não. Para que a gente possa realmente estar realizando a nossa vocação, nós precisamos dar o nosso sim. Assim como Maria deu o seu sim quando o anjo Gabriel anunciou que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, que nós possamos estar atentos para ouvir esse chamado que Deus tem para nossas vidas, tá certo? Aí a gente pode pensar, só adulto recebe chamado para servir ao reino de Deus? Não. Eu quero trazer uma pequena história aqui na Bíblia de Samuel. Eu acredito até que alguns já conheçam, certo? Samuel, ele já pequenininho, ele foi chamado por Deus para servir, certo? E lá em Samuel, na Bíblia, a gente encontra 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, essa história da vocação de Samuel, certo? E ele já pequeno, na sua infância, escutou a voz de Deus, certo? Então, que nós possamos estar atentos e prestando atenção a esse momento em que Deus nos chama, tá certo? Então, a gente já entendeu que vocação é chamado. E para ser concretizado esse chamado, nós precisamos dar o nosso sim como resposta. Então, gente, a nossa primeira vocação, quando nós nascemos, é a vida, certo? Somos chamados a viver, certo? E é um dom, é um presente que a gente recebe, né? A vida. Depois, na igreja, quando nós exercemos a nossa vocação? Inicia-se com o batismo, certo? Quando somos batizados, ali nos tornamos filhos de Deus e já recebemos uma missão ali, tá? O Padre nos unge com o Espírito Santo e já nos chama a ser reis, profetas, sacerdotes, certo? Então, ali já se inicia uma caminhada vocacional dentro da nossa igreja, certo? Quando a gente vai ficando maiorzinho, certo? Aí já começa aquela inquietação, aquelas perguntas dentro do nosso ser. O que eu posso fazer para servir a Deus? Como a gente viu na história que eu estava falando a respeito de Samuel, ele tinha uma pessoa que direcionava ele nessa vida espiritual, que era o profeta Eli. Então, aqui na terra, qual o primeiro passo para que a gente descubra a nossa vocação leiga? Ou outras vocações que possam surgir na nossa vida, como a sacerdotal, entre outras. A oração. Tudo se inicia através da oração, que como a gente viu, é estar com Deus. E para estar com Deus, a gente
escuta o que Deus nos fala, né? E as pessoas que têm uma caminhada além da nossa, como os padres, os catequistas, os nossos pais, estão ali para nos orientar, nos guiar a discernir, a interpretar esse chamado, essa inquietação que Deus nos fala. Em casa, sendo um bom filho, né? Respeitando as pessoas, ajudando na medida do possível, certo? Na igreja, quando voltar à normalidade, que todos puderem participar das santas missas, só o fato de você pegar seu jornalzinho no final da missa, ajudar a recolher, estar cumprimentando as pessoas, estar bem recebendo as pessoas, e à medida que vai crescendo ali na fé, vamos nos inquietando para servir de outras formas, que a gente vai chegar lá, tá certo? Para conhecer. Mas aí a gente para. Por que o mês de agosto, né? Por que não janeiro? Por que não fevereiro? Por que não dezembro, né? Não, é agosto. E foi definido pela CNBB. Isso aí, essa definição foi dada desde o ano 1981, certo? Mas por que eles pensaram nesse mês? Nesse mês de agosto, a gente tem algumas comemorações, como por exemplo, dia 4 de agosto é comemorado o dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres, bispos, certo? Então, assim, já foi acendendo aquela luzinha. Também no dia 10 de agosto é o dia de São Lourenço, que é o padroeiro de quem? Dos diáconos. Aí vem o segundo domingo do mês de agosto, que é o dia dos pais. Isso aí foi acendendo luzes, né, na igreja, para quê? Para que fosse um mês celebrativo com relação à questão das vocações na igreja. Então vamos ver um pouquinho de cada um. No primeiro domingo, como eu falei, é comemorado a vocação sacerdotal, onde a gente encontra comemoração, né, e celebração da vocação dos bispos, padres e diáconos, certo? Segundo domingo, domingo do Dia dos Pais, e a semana inteira se celebra a vocação familiar, certo? Aquelas pessoas que foram chamadas para constituir, né, para formar uma família, certo? No terceiro domingo, certo, que foi esse que passou, a gente celebra, certo, as vocações religiosas, e onde teve também, agora em agosto, a gente comemorou no dia 11, dia de Santa Clara, né, que a gente falou aqui. Também teve no dia 13, dia de Santa Irmã Dulce dos Pobres, né, nossa santa aqui brasileira e nordestina, né, de Salvador. Então, nesse terceiro domingo, a gente vai comemorar essas vocações, né, que são pessoas consagradas, irmãos, freiras, certos monges, que se dedicam a uma vida assim, como apóstolos, né? Se deixam tudo para servir a Deus, para contribuir, né, para o crescimento dessa igreja e das pessoas poderem cada vez mais conhecer a Deus, né? E agora a gente está chegando domingo, esse agora vai ser o quarto domingo, onde celebramos a vocação dos leigos que são engajados. Aí a gente pensa, se eu vou à missa todos os domingos, né? Se eu frequento a igreja, a missa, eu sou um leigo engajado? Tem que ser um pouquinho mais do que ir apenas à missa, tá, gente? Os leigos engajados estão ali contribuindo com os padres nessa missão, certo? Que é evangelizar, né? Aí a gente encontra as pessoas que fazem leituras, que cantam, tem os catequistas que ajudam, né? Seja com a catequese infantil, adulta, de jovens, que é a crisma, no batismo, formando. Também tem aquelas pessoas, né, de várias pastorais. Se vocês quiserem conhecer, a nossa igreja tem pastoral para todo tipo de chamado, certo? É só a gente procurar se informar na secretaria da igreja. Tem belíssimas pastorais a nossa igreja, tá certo? Então, esse domingo agora, a gente vai estar comemorando, celebrando esse chamado vocacional, que é o leigo engajado, tá? E como criança, como é que eu posso ser um leigo engajado? Então, gente, como criança, assim como Samuel, desde pequenininho, foi chamado por Deus, e somos, assim que nascemos,
à medida que a gente vai aprendendo com os nossos pais e catequistas e na igreja, a ser bons filhos, a ser, honrar nossos pais, certo? Ajudar as pessoas na medida do possível nessa sensibilidade de amor ao próximo, certo? No respeito. Tudo isso é uma forma de sermos leigos atuantes, sendo sal e luz no mundo, como Jesus mesmo falou, também levando o quê? A palavra de Deus. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, vocês já têm um nível de conhecimento que já podem estar levando a palavra de Deus, ensinando uma oração, certo? Falando sobre Jesus e sobre as coisas que a gente aprende belíssimas aqui na igreja. Tá certo? Então é isso. Eu acho que a gente nesse encontro aprendeu um pouco e vamos aprender muito mais, né? A tarde só está começando, tá certo? Então vamos prestar atenção a tudo e oremos por todas as vocações e estejamos sempre atentos ao chamado de Deus. Um super beijo, Deus nos abençoe, tchau, tchau!